Galera, hoje o Bora Pra Resenha tá recebendo o cara que entende tudo dos bastidores do futebol, Lázaro Cunha. Ele vai falar sobre um dos assuntos mais complicados pro Atlético Mineiro, aquela dívida gigantesca que tá pesando no clube. Será que tem solução? Como o Galo pode sair desse buraco financeiro sem comprometer o futebol? Lázaro vai dar a visão dele sobre os desafios e as estratégias que podem ser usadas para virar esse jogo. Tá curioso? Então se liga e já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa resenha. Bora pra resenha. Dando aqui, ó, doutor Lázaro, é a favor ou não da SAF? Em caso negativo, tá aí a pergunta dele. E em caso negativo, não é a favor da SAF. Qual que é a solução, então, para acabar e quitar com essas dívidas do Atlético? Olha aqui. Lembrando, galera, todo mundo que tá aí, é muita gente que tá assistindo a gente nesse momento, se inscreve no nosso canal, clica lá no botão se inscrever. Vamos lá, dá essa força. Olha aqui, esse assunto de SAF, assim, primeiro a gente precisa explicar o que é SAF, sabe assim? Tem gente, aliás, tem uma frase do Oscar Wilde, que é uma frase que eu vou falar para vocês, que é talvez a representativa dessa história, que é o primeiro dos prazeres. A ilusão é o primeiro dos prazeres. A ilusão é o primeiro dos prazeres. Então, assim, isso no futebol deveria ser uma lição, sabe? Só para as pessoas entenderem. Antes de falar de posição, se é a favor ou contra, eu acho que nós precisamos esclarecer. As coisas precisam ser claras. Transparente. E elas não estão sendo claras. Em nenhum caso, por enquanto? Não, do Atlético. Você está falando do Atlético especificamente. Falando, por exemplo, eu te dou um caso. O caso do Cruzeiro, por exemplo, do que eu fiquei sabendo, porque eu não vi. Um negócio preocupante demais, gente. Não tem o acordo de acionistas. Gente, deixa eu falar um negócio. Quando você vende o clube, eu vou vender o clube pro Marcão. Gente, eu tô vendendo, acabou. Acabou. Aí o Marcão morre. O Ronald vai ser o dono do Cruzeiro. O Ronald, digamos que o Marcão é atleticano, mas o Marcão é atleticano, mas digamos que o Ronald seja cruzeirense. O Ronald deve ser corintiano. Eu falo assim, olha, aí o Corinthians também é comprado pelo mesmo grupo, o Marcão comprou Corinthians. Aí, por exemplo, o regulamento hoje da Libertadores não permite que os clubes do mesmo domínio, controle, disputem a competição. Então eu pergunto, quem vai disputar a Libertadores? O Corinthians ou o Atlético? Sabe assim, então, quando se fala de valor, foi vendido por 1 bilhão, é evidente que você não pode ser vendido, né? Quando o Cruzeiro foi vendido, quando eu olhei assim, falei assim, peraí, são 400, mas, na verdade... Tem um valor que é praquetado. Até 350. Se, na média dos ganhos dos últimos 3 anos... Ele conseguir arrecadar, não precisa investir. Precisa. Ou seja, aí eu falei, eu tinha uma conversa, inclusive, com um sujeito aí, que o Capelo, eu falei, o Capelo, foi por 50, então foi vendido por 50. Foi 50, porque se você pegar a média, o Cruzeiro estava na Série B, então a média é baixa. Então se faz uma média. Agora, por incrível que pareça, se o Atlético foi vendido por, se isso realmente concretizar, porque tem que alterar o estatuto. Tem que ser 2/3 para alterar o estatuto. Não adianta blefar, não, que tem 2/3 do conselho. Né? Então, veja bem, o que acontece? Digamos que foi vendido por 3 bilhões. Pronto, deixa eu falar. O que é mais importante é um acordo de acionistas para a vida toda. Como? Digamos assim, se acontecer isso, vai isso. Se o Marcão morrer, o sucessor, nós temos direito à recompra. Qual o valor da recompra? Atualizado, tal.
Tem que ser, gente. Tem que ter veja bem, você vai transferir definitivamente o controle e você perde a possibilidade total. Ah, mas o hino não altera. Moço, isso não interessa. O dirigente fala assim, não, esse hino não vai tocar aqui mais não. Não vai alterar, mas larga o hino para lá, larga para lá. Então, assim, eu chego a causar arrepios quando eu vejo aí que o valor é muito alto. Não depende, não. Nós temos que saber. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você está achando. Por exemplo, eu já vi essa conversa, que é no dia da reunião. Não, mas o conselho vai ter participação. Gente, eu não estou interessado em o conselho ter participação. O que é importante é o atleticano, não só o conselho. Eu, por exemplo, eu sou conselheiro que o estatuto prevê lá, chamado grande benemérito. Porque eu fui ex-vice-presidente. Mas assim, eu abro mão. Se for isso, vamos fazer o seguinte, o sócio vota, só sócio torcedor, todo mundo. Vamos criar um fundo de investimento, tem um controle do torcedor. Agora, sabe o que acontece? Não tem nada, não tem transparência nenhuma, é zero. É zero. Não, mas é porque o possível comprador exige sigilo. Deixa eu te falar. Venda de clube não pode ter sigilo. Zero. É zero. Tem que ser uma transparência total. Com aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso tudo, não é só Zé da esquina, palpiteiro. Eu estava falando lá numa reunião que na última reunião que teve, eu não estou participando mais de reunião. Bom, já fiquei 12 anos no Atlético. Chega, né? Chega. Mas numa reunião importante, eu fui. E pedi a palavra, falei, olha, está fazendo um negócio errado aqui, gente. Primeiro é alterar o estatuto. Imagina, tá gastando esse tanto de despesa para ver, prospectar, não sei o quê, e é rejeitado. E aí? Quem vai arcar com isso? Mas isso não está bem amarradinho, não? Não está amarradinho, não. No conselho, já não está conversando isso? Porque é uma discussão muito desgastante, muito ampla. Não, mas é desgastante mesmo. Vamos colocar aqui que não sejam o que a turma chama dos 4 S. Vamos supor que eles não vão comprar safra, eu vou uma empresa de fora, não importa quem. Para você amarrar isso, fazendo até um paralelo com o Cruzeiro, já estava tudo amarrado com o contrato, o dia que o estatuto do Cruzeiro foi alterado. O Atlético não está fazendo uma discussão semelhante? Não, já? Tá. Só que antes disso, tem que ter na mesa. Né? Porque o atleta tem patrimônio, meu amigo. Então, mas não está sendo feita essa separação, pelo menos a distinção está sendo feita assim, a colocação, né? Que a cidade do Galo e o estádio não entram... Não, isso é só... joga uma conversa hoje, amanhã muda. O conselho tinha que ser o primeiro a saber os termos. Não pode. É porque é o contrato. Você acha que está rolando uma pressão dos investidores atuais do Atlético para essa SAF sair? Não sei. Só sei que não se faz. Olha, eu vou falar um negócio. O preço pode ser alto para quem fizer isso. Acha que o futebol encerra num ano. Ganhou um título. Outro dia eu estava vendo uma história, vocês devem ter visto isso aí. O Passarella não pode sair mais de casa. Foi campeão mundial. Sim. Né? Passarella, porque ele arruma briga, dá confusão. Sabe por quê? Ele rebaixou o River. Então ele é atacado, ele odiado. É odiado. Mas foi multicampeão, multicampeão, negócio. Foi multicampeão. Não, e foi multicampeão. No próprio River. No próprio River e mais. Ele fez parte dos 2 elencos campeões, 78 e 86. 86 então, ele não jogou por causa do problema estomacal que ele teve. Então, veja bem, que assim, você está pegando o clube centenário, que foi, às vezes, não, mas a SAF, vamos clarear. Se tiver regras claras, não é regras claras na venda não, moço. É de uma vida. Sabe por quê? O clube, o Atlético, por exemplo, o Cruzeiro, ele foi forjado, foi construído
Não é uma pessoa, uma SAF. Se tivesse saído uma SAF lá de 2008, não tinha torcedor nenhum. Então, a relação com o clube vai mudar completamente. Por exemplo, eu tenho uma tese de que nós construímos um estádio para acolher uma parte de torcedores que não tem condições de pagar. Uma dos motes, dos princípios da construção do estádio foi esse. Isso vai mudar completamente. Com a SAF. Não, e estava já mudando, o estádio já está ficando, mas não sei o quê. Não, gente. O clube, sem o torcedor, de todas as raças, de todos os créditos, de todas as correntes, de todas as cores, isso que é o clube. Então, assim, me causa arrepio, verdadeiro arrepio, ver o que foi feito aí, por exemplo, com o Cruzeiro, gente. Tá uma beleza. O cruzeirense que está assistindo a gente começa assim, a sessão de orações. Não, mas fala assim que tá ótimo. Se o Ronaldo... O contrato, né, o acordo de acionistas, ele tem que ser estudado. Tem que isso colocar para o torcedor com muita clareza. Olha, nós estamos passando o controle para o Jonathan da Silva, não sei das quantas, e o contrato é esse aqui, ó. Eu acho que o Atlético... O discurso era esse, que vai fazer o estádio e que a partir daí vai ter uma renda bilionária e que o Atlético é sustentável, autossustentável, aí nós autorizamos a metade do shopping. Pois é, ele é sustentável? Sabe o que eu acho? Eu não estou lá, eu não sei, mas acho que o Atlético foram cometidos muitos erros, porque nós gastamos dinheiro contratando jogador e tal, para meio um negócio, um mundo das ilusões. Sabe como? O mundo das ilusões. Então, assim, eu acho que tinha que ser ter feito um planejamento, e achei que isso, pelo discurso, eu achei que isso estava sendo feito, que é o seguinte: olha, nós vamos ter um time para campeão, vamos enxertar jogadores da base, e aí vai revelar, por exemplo, vender o Eric, né? 400 milhões, aí você resolve. Mas o Atlético não revela ninguém. Aliás, vou contar um caso para vocês. Tem um jogador, menino da base, que está hoje no Palmeiras, chama Messinho. Já ouviu falar do Messinho? Sim. O Messinho esteve para ir para o Atlético por 1 milímetro. Eu fiz toda a operação jurídica, não foi eu. Na época, o diretor de futebol da base fez os contatos e eu fiz. E era quem na época, o diretor? Era o... André Figueiredo? Não, o Chávari. Grande. Olha só, o que aconteceu? O Messinho ia sair do Cruzeiro, porque estava aquela confusão e tal. Então eu redigi tudo para ele ir para o Atlético. Mas tinha que contratar o pai. Os valores discutiam entre 10 e 20. Aí, não vou falar quem que falou, não vou fazer isso porque está caro. Bom. É outro talento que está lá. Está lá, dizem que já tem proposta 180 milhões. Do PSG. 180 milhões. Então, assim, a base do Atlético, assim, ela precisava melhorar demais. Mas você não teve lá, gente, eu não tinha. Não sou. Sabe, as pessoas têm que entender, o clube é muito mais complexo do que você imagina. Você respondeu aqui o Gilberto, falando, seu mandato também, no mandato dele também não revelou ninguém. Ué, mas eu não. Seu mandato. Ué, não é meu mandato, não, moço. Quem que é? Gilberto? Gilberto. O Gilberto, bom, veja bem, deixa eu te explicar. Eu era diretor jurídico, Gilberto. Tinha 200 mil processos para tomar conta, Gilberto. Eu ficava por conta. Agora, a base, eles conseguiram piorar a base. Então, assim, deixa eu contar um negócio para você. A base, você tem que decidir que você se vai ser agressivo ou senão você não vai ser agressivo. Porque é o seguinte, que hoje os grandes clubes, Palmeiras, fazem isso.
vão e captam. Isso. Então, capta aqui em outro clube menor. Outro clube mesmo. O Internacional fez isso com o Atlético, Fez isso com o Fred. Fez isso com o Fred. Então veja bem o que acontece. Você vai, mas você não pode pagar um salário igual. Você tem que ser flexível, porque aí existe aquela tese, não, mas aí os outros vão cobrar. Então, um problema complicado. Deixa eu contar um negócio para vocês. O zagueiro aí da seleção. Agora o Thiago? Não. Marquinhos? Reserva. Bremer. 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 Deixa eu contar a Foi história. do Atlético. Deixa eu te contar a história do Bremer. Inclusive, outro dia eu mandei um negócio para ele. Ô, Bremer, parabéns, Bremer. Olha só, o Bremer, ele veio de São Paulo. Isso. Essa política. Foi lá, viu o jogador, falou assim, isso aqui, jogador e tal, São Paulo, tal. Buscamos ele, acertamos com o São Paulo. Os clubes têm um acerto aí, que você não pode buscar pegar jogador do outro assim, tem que negociar. No caso do Cruzeiro, o Messi viria porque quebrou o contrato. Ele não podia ter sido enfiado num contrato. Estava cheio de problemas. Bom, aí o que acontece? Mas eu não acabei fechando o Messi, deixa eu só fechar. Então ele não veio, porque não podia pagar 20, não podia pagar, não, mas não pode, tudo bem. Então o Bremer, o André Figueiredo foi lá, buscou ele, falou, Lázaro, tem um zagueiro de São Paulo. Mas eu estou no jurídico, mas eu escutava, né? Eu escutava lá e tal. Eu gostava de ir lá. No jogo de futebol. No jogo. No treino. Deixa eu te falar, eu queria entender, muito mais entender o processo. Andei dando algumas sugestões, ou impedindo um absurdo, que seria o Thiago Neves, por exemplo. Mas você não consegue tudo, não tem jeito. Bom, eu falei para um diretor de futebol, eu falei, deixa eu te falar, você é incompetente. Vou te dizer que você é incompetente. Eu não vou falar quem que é. Quanto o Santos vai falar? Não, eu peguei e falei assim, você é incompetente. Eu estou falando para você é incompetente. Assim, só para você ficar sabendo, porque assim, eu não tenho condição, não tenho ingerência nenhuma, você é incompetente. Então, para ser claro entre nós, você é muito incompetente. Mas tudo bem. Aqui nós vamos normal e tal, e conversar, bater papo, beleza, mas, sabe, essa é a minha posição, sabe, com clareza. Então, veja bem, o Bremer, o Figueiredo falou comigo lá, tem um jogador, e você vê, não tem dinheiro, então problema. Então, aí nós vamos contratar ele, um empréstimo. Se a gente ficar com ele, a gente paga, a gente paga 400 mil reais. Era 200, mas foi mais 200. O zagueiro, mas me mostrou algumas coisas. Eu falei, nossa, André, porra. Aí ele veio para a base, começou lá na base e tal. E eu perguntava, André, e o jogador? Tá lá, o Lázaro, vou trazer ele para treinar aí com um time profissional. Porque tá faltando zagueiro. E aí eu comecei a assistir mais. Aí eu olhava. O Atlético está querendo contratar zagueiro. Eu falei, gente, não é possível, gente. Gente, o Bremer não está aí. Aí um dia eu não aguentei. Fui lá e falar com o Levi. Levi, deixa eu te falar. Tem um zagueiro, Bremer. Tá aí, eu já vi, joga bem. Eu falei, Levi, vocês estão querendo contratar um zagueiro, por que não fica com o Bremer? Aí chamei o André. André, vem cá. Fala pro Levi. Olha, o Bremer, eu garanto. Eu falei, o André, seja franco, cara, comigo, porque olha aí. Não, eu garanto, esse é um excelente zagueiro lá. Bom, o Levi, eu vou ficar com ele, vou incorporar ele aqui, ele é reserva do reserva. Aí tinha um jogo em Chapecó, Campeonato Brasileiro, o Atlético estava na Libertadores, e ele foi reserva do reserva, porque levou o time reserva, ele era o reserva. 2 minutos, o titular machucou. 2 minutos, o titular machucou. Ele entrou, não saiu mais. Aí, começou a jogar. E eu falei, gente, esse cara... Aí surgiu uma proposta. 5,5 milhões de euros. Eu falei com o Sérgio, pelo amor de Deus, coloca reserva um percentual. Falou, Lázaro, não tem condição, nós não damos conta, cara, nós precisamos do dinheiro.
Falei, gente. Reservar um percentual para depois, na venda futura. Porque como o sujeito vai para o mercado secundário, ele foi para o Torino. Isso. Pro Torino. Ele ia para outro time. Aí eu peguei e falei assim, olha, ele vai destacar. Vamos reservar 20. Não, e realmente, se você estiver no lugar da pessoa, porque é muito fácil falar depois que acontece, sabe? É muito fácil. Mas aí não fizeram. Ele foi vendido por 40. E ele já, daqui a pouco, né? E se ele tivesse jogado a Copa do Mundo, ele valia 150. Sabe? Então, assim, e eu vi outros casos, por exemplo, o Emerson, que isso, gente. O Royal? O Quirino falou aqui com a gente outro dia, ele virou e falou assim, que a base só revela quando o time principal tá ruim. Na verdade, tinha que ser. Tá bom, porque você tem que montar Por exemplo, o ano passado, 2021, nós perdemos uma grande oportunidade. Porque se você colocasse ali jogadores novos. Eles iam destacar. O time era muito bom. Então destacava mesmo, e aí vale muito. Mas é pressão também lá. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.